aqui, ó. Então, presta atenção aqui. No W3 Schools, igual eu falei para vocês, a gente tem aqui o passo a passo, né, de como que a gente faz aqui. Tem aqui, ó, Learn HTML. Eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho aí. Nós vamos dar uma passada rápida aí no que vai acontecer. Só porque como a internet aqui tá bem devagar, eu vou ativar o meu 3. Ver aqui. Quem quer essa internet gotinha, peninha e não sei o que lá das plantas? Ok? Então, bora lá, aqui, ó. Com HTML, o importante é que a gente pegue aqui as tags aqui, que eu quero passar isso aqui rapidinho para vocês. Então, observa aqui, ó. Lembra? Toda a página HTML, a gente vai começar com um doctype aqui para determinar que aquele arquivo é do tipo HTML. Doctype HTML. Aí a gente vai ter as marcações, lembra? O HTML é feito por tags. Então, nós sempre que abrimos uma marcação, nós temos de fechar ela no final. Tag mais importante do site, tag HTML. Depois que a gente abriu e fechou a tag HTML, dentro a gente tem a divisão básica, que é o head e o body. Então, head é o cabeçalho, é a parte que envolve os metas, a URL, os títulos. E o body é o conteúdo, é aquele que aparece aqui para o navegador, para o usuário quando ele acessa pelo navegador. Ok? Então, head, cabeçalho, body, corpo. Title, que é a page title. O que seria isso aqui? Está vendo esse nome que aparece aqui em cima quando vocês têm a aba do navegador, ou aqui embaixo? Esse aqui é o título da página. O que vocês colocarem aqui em title vai ser o título que vai aparecer. Então, esse page type aqui, no caso, o título da página, é aquele que aparece aqui em cima. H1, no caso, é um cabeçalho, é um tipo de marcação de conteúdo. Então, dentro do conteúdo aí, a gente pode fazer diversas marcações. A gente tem marcações de cabeçalho, que vão desde o H1 até o H6. Cada uma serve para poder fazer um título e subtítulo de seção. E o P é para parágrafo. Ok? Então, essas tags aqui são bem simples. Vamos fazer um exemplo aqui rapidinho, que aí eu mostro para vocês como que elas funcionam na prática. Vou vir aqui, então, ó, qualquer editor de texto. Vamos pegar lá, ó, doctype, primeira coisa, HTML. Depois, tag HTML. Lembra? Dica que eu dou para vocês. Já abre e já fecha a tag para não esquecer no final. Aí, abriu uma tag, a gente vai fazer processo de indentação. Abriu a tag, dá um tab. Fechou a tag, volta o tab. Certo? Vamos começar com o head. Aí, quem quiser ir acompanhando aí, não sei se vocês vão me acompanhando, vocês vão só vendo o que eu vou fazer. Não ligou ainda, não? Desse aí vai ser tranquilo, depois você pega. Head. E aí nós vamos colocar o title, que é o título da página. Título da página. Vamos pôr aqui, página de teste. Fecha o title. Aí o título, por enquanto, que a gente vai usar a head é só esse title aqui. Então, eu já vou fechar ela aqui também. E aí depois nós vamos ter o body. Aí nós vamos colocar aqui, ó, para a gente ver os cabeçalhos, então eu vou pôr o H1, que é o primeiro cabeçalho. Nós vamos pôr do H1 até o H6, para vocês verem. Cada um com o seu respectivo nome, né? E depois nós vamos pôr o P, que é o parágrafo. São 6 tipos de cabeçalhos que a gente tem no HTML, do H1 até o H6. Então, só para mostrar para vocês a diferença. Essas marcações aqui, inicialmente, enquanto a gente trabalha só com HTML, vocês vão ver que não vai ter muita diferença. Olha que uma vai só diminuir de tamanho da outra e vai adicionar uma coloração negra. O importante da gente começar a imaginar sempre essas marcações já desde esse ponto é
seguinte, a partir dessas marcações depois, a gente vai conseguir definir estilos personalizados para a nossa página, utilizando o CSS. E aí, por exemplo, se eu vier e criar um estilo para o H1, vamos supor, que é o primeiro estilo de cabeçalho, se eu vier e personalizar o estilo dele, em todas as minhas páginas que utilizarem o H1, esse estilo já vai estar adaptado também. Então, você faz a formatação apenas uma vez, no lugar do CSS, e todas as suas páginas já vão receber aquela formatação de estilo. Então, é por isso que é legal, às vezes, em alguns lugares, a gente vai utilizar essas marcações aqui, justamente imaginando da seguinte forma. Aqui, agora, nesse momento, a gente está fazendo o inverso. A gente está fazendo primeiro a página HTML para depois colocar o CSS. Mas nas outras vezes, a gente vai fazer primeiro o CSS para depois colocar a página. Então, você já cria o CSS e depois você vai somatando de acordo com aquilo que você quiser. Então, você vem, por exemplo, você já tem o seu estilo de H1 criado, você sabe, aqui nesse momento eu vou usar o H1, então eu vou vir e coloco o H1. Já tem meu estilo de H4 criado, eu vou e coloco o H4. Igual vocês têm lá no Word. Vocês já devem ter visto um recurso lá no Word, que é de criação de estilos. Vocês já viram? Você cria um estilo, depois você consegue sair repetindo para todo o texto. É a mesma coisa. Você cria um estilo e sai repetindo para todo o texto. Lembra que marcação serve só para poder apresentar os itens na tela. Não serve para mais nada. Então, isso aqui o que a gente está fazendo é apresentando conteúdo, é para diagramar conteúdo. A formatação vai ser por conta do CSS e a programação vai ser por conta do JavaScript e de outra linguagem de servidor, no caso, que a gente vai utilizar no PHP. Mas isso aqui é só para diagramar o conteúdo aí na tela. Ok? Vamos salvar. Salva aí. Como a gente está trabalhando com um arquivo HTML, precisa salvar com a extensão .html. Então, na hora que vocês salvarem aí, vamos salvar lá. Eu vou salvar aqui. Eu tenho uma pasta que eu estava criando. Tinha, né? Hoje é 20/2. Como eu estou fazendo esses arquivos agora no YouTube, eu não vou estar colocando os arquivos lá no portal, não, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês refazem em casa. Foi até bom, que é até uma atividade extra aí para vocês irem treinando conteúdo. Como ponto .html, que é a extensão, no caso. Quando salvou, você vai lá na pasta do seu arquivo e manda abrir. Quando você abrir, ele vai abrir direto no navegador. Ah, não, porque você está fazendo o fechamento da página. O fechamento é HTML normal, né? HTML. E aí, se você abrir o H2, tem que fechar H2. Aí, se você tiver lá dentro, pode abrir a solicitação. Se você quiser, eu tinha falado que seus valores feitos mais, porque tem aquela coloração aí, tá? Abre aí nos computadores, tem um notepad mais. Porque o notepad simples, ele não indenta, não colore, não faz nada, né? Então a página vai ser mais ou menos isso aí que vai virar, tá vendo? Ó, cada cabeçalho, se vocês observarem, eu já tenho uma formatação por si só diferente pelo HTML. E aí depois a gente consegue aplicar ainda mais modificações a partir do CSS. Então, por exemplo, se você utilizar na sua página, toda vez que for um título principal da sua página, você marcar como H1, e você fizer uma mudança depois, todo lugar que estiver marcado com H1 vai receber aquela mudança. Ah, eu não gostei dessa cor do site, vou mudar ele. Basta eu ir lá e mudar o arquivo de estilo, e se a marcação estiver certa, tudo vai passar para todo mundo automaticamente. Então é importante pensar nesse princípio. Por quê? Se
E vocês já viram que às vezes uma página passa um tempo, ela vai em muda o layout? Imagina se o cara tivesse de reescrever tudo. Geralmente ele não faz isso. O que ele faz? Ele faz apenas a mudança nos estilos e esses estilos já vão automaticamente para todas as suas páginas sendo passadas para frente. Por quê? Porque ele fez as marcações de forma correta de conteúdo. Então, o segredo do HTML é marcar o conteúdo de forma correta. Você marcando ele de forma correta, na hora que você fizer a estilização, é só clicar que vai estar tudo pegando aqueles valores que foram indicados lá. Ok? Teve alguém aí que não deu certo ainda? Por quê? Ele não pode. É que esse aí ele não colore, não faz marcações nem nada pra gente. Né? Então, eu te recomendo que você utilize pelo menos no Notepad++, ou então algum que tenha essa questão. E olha aqui, por exemplo, para você quer ver se onde uma tag abre e fecha, se você clicar numa de abertura, ele mostra qual é o fechamento. Esse aqui é o Notepad++. Para tudo. Só não tem valor. Você quer ele? Aí eu tenho instalador dele aqui. Dá um pendrive aí. Quem tem pendrive aí? Ou não tem também? Tem aqui, ó. Aqui. Tem aí nos computadores, não tem o Notepad++? Aqui, ó, vou instalar também o Notepad Replace, se você quiser depois, esse Notepad Replace serve para fazer igual no meu aqui. Por exemplo, não. Se você vier aqui e executar aqui o Notepad e o bloco de notas normal, ele substituiu pelo outro, tá vendo? Aqui o Notepad Replace serve para isso. Se você quiser instalar ele aí também. Vai na raiz. Ok? Aí nós vamos continuando, depois você acompanha. Tranquilo esse aqui, pessoal? Beleza? Então vamos continuando lá. Não vou perder muito tempo, não. Se vocês quiserem, igual eu falei, se vocês quiserem tentar aqui pelo HTML, pelo próprio site da Prespulse, tem um negócio de try it yourself aqui também. Que você consegue digitar aqui e mandar atualizar. Ele faz o que? This is the head, pronto. Ele atualiza para cá. Então, quem quiser fazer aqui, pode ir fazendo também. Não vejo muito sentido, não, mas quem quiser fazer, pode. Ok? Então, lá, introdução. Tá, HTML, a gente já falou. Hypertext Markup Language. Estruturas da página web utilizando conteúdos de marcação. E aí nós temos aí os labels, no caso, para a gente poder marcar. E ele vai, o browser, no caso o navegador, não vai mostrar as tags do HTML. Ele vai renderizar elas, utilizar elas para renderizar os conteúdos na página. E de acordo com o CSS, vai fazer renderização. Aqui são aquelas tags básicas, não, né? Doctype HTML, define que ele é do HTML5. HTML é o elemento raiz de HTML. Read contém meta informações sobre o documento. Title, título, igual eu mostrei para vocês. Lembra que nós colocamos na página de teste? Está vendo aqui em cima? Ó. Página de teste. Body é o conteúdo visível. H1 é o cabeçalho largo, ou seja, título largo. E o P, parágrafo. Então, sempre as tags, igual a gente falou, abre uma tag, coloca o conteúdo dentro, fecha uma tag. Sempre a tag para fechamento barra normal. A primeira é o start e a segunda é o end. Ou seja, a primeira é o início da tag e a última é o final. E aí a gente utiliza uma barra direcional. Então, sempre é a barra convencional. Não é a contrabarra igual a gente utilizava lá no barra M, tá, Ana? Ok? Então, aqui tem mais ou menos uma noção para vocês verem como que a estrutura. Aqui a parte branca é a que aparece para você o navegador. O resto de tudo são conteúdos que o navegador não renderiza, ele só utiliza de pré-processamento. Mas a parte branca é aquela que realmente aparece no browser. Aqui essa versão da HTML, não vamos perder muito tempo com isso. Editores, né? No caso, os editores, pode ser o Notepad e tal, não vamos perder tempo com isso também não. Vamos ir aonde importa. Basics, os headings a gente já passou, certo? Cada um é um dos cabeçalhos aqui que a gente passou, os headings, ou seja, é os níveis de titulação.
É como se fosse esse aqui fosse o primeiro nível de título, esse aqui fosse o segundo nível, esse aqui o terceiro nível, e aí de acordo com a estruturação da sua página, você vai determinar qual título que vai aparecer naquele momento. P é o parágrafo, e aí aqui começa agora a parte importante, links, que é o A. Vamos criar um link aqui, ó. Como que funciona? O link é criado pela tag A, no caso. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, a abreviação de H1, no caso, é heading 1, ou seja, cabeçalho 1. A abreviação de H2, heading 2. A abreviação de P é de parágrafo em inglês. E a abreviação de A é de anchor, ou seja, âncora, no caso, ligação, link, que a gente vai fazer. O A serve justamente para a gente poder criar uma conexão de uma página para outra. Então, vocês já viram quando vocês têm uma página que vocês clicam e ela redireciona para outro lugar? Esse lugar que vocês clicam é o link. E esse redirecionamento, a partir desse link, você define qual página que ele vai ser redirecionado. Então, a tag A aqui, a gente vai colocar um conteúdo aqui dentro, por exemplo, um link. Aí, o que a gente pode colocar aqui dentro desse link? A gente tem vários parâmetros que a gente pode passar dentro de uma própria tag. Então, dentro da tag aqui, a gente consegue passar alguns parâmetros. O parâmetro para link, para poder redirecionar, é o href, ou seja, HTTP é referência, ou seja, que vai modificar de local. Nós vamos referenciar essa página para um outro lugar. A gente vai modificar o nosso header. Nós vamos trocar o endereço. Como que funciona? Basta você colocar dentro da tag A, você vai colocar o A, e aí você vai colocar o parâmetro que você quiser. Esses parâmetros, eles são sempre atribuídos da seguinte forma. A gente coloca uma igualdade e o valor vem dentro de aspas duplas. Então, todo parâmetro HTML, primeiro a gente coloca o nome do parâmetro, igualdade, e dentro de aspas duplas, o valor daquele parâmetro. Se nós formos redirecionar, a gente pode redirecionar tanto para uma página local do nosso site, como para uma página externa. Se a gente vai redirecionar para uma página local, se essa página estiver dentro da própria pasta, basta colocar o nome. Então, imagina, a gente está lá dentro de uma pasta index, né? Tem uma pasta lá chamada site. Aí dentro tem a index e tem a sobre. Se eu quero redirecionar para essa sobre que está dentro da nossa pasta, basta eu colocar aqui o nome do arquivo, que ele vai pegar dentro do nosso próprio link atual e procurar um arquivo lá dentro. Se a gente quiser redirecionar para uma outra página, aí a gente tem que colocar a requisição completa. A requisição completa, lembra que quando a gente vai fazer um direcionamento lá no site, o que o navegador faz para a gente? Ele não coloca um trocinho aqui que é o HTTP. Então, se a gente for redirecionar para outro lugar, a gente tem que colocar o redirecionamento com HTTP. Então, HTTP, // e o site que eu quiser redirecionar. Vamos para redirecionar para o Google aqui, só para poder testar. Então, tá vendo? A gente está falando o seguinte. Quando eu clicar nesse link, ele vai redirecionar para onde? Para o site do Google. Google é mais simples, né? Qual o primeiro site que vem na sua cabeça? Google. Simples assim. Ok? Se a gente for lá na página, está gravando. Se eu for lá na página e atualizar ela agora, apareceu o link lá embaixo aqui para mim, né? Se eu clicar, para onde que ele vai? Do site do Google. Aí nós vamos colocar aí agora. Beleza? Outra coisa que dá para a gente fazer, outro parâmetro que pode ser passado no href, é o parâmetro chamado target. O target vai me indicar em qual aba que eu vou estar abrindo. E aí a gente pode definir, por exemplo, vocês viram que quando eu cliquei, ele abriu em cima da minha página? Se eu clicar e fizesse abrir em outra página, eu ia utilizar o target underline blank, que ia criar uma aba nova. Então, lá, mesma coisa, nome do parâmetro, target, valor do parâmetro, depois da igualdade entre aspas duplas. O underline blank determina que esse site vai ser aberto em uma nova aba, quando eu clicar nele. Então, se eu vier aqui atualizar, quando eu clicar no link, agora ele vai abrir o Google, mas em uma nova aba. A minha vai ficar quietinha lá, bonitinho.
parâmetros que são legais também, depois a gente vai ver, também serve. Se você não definir nenhum número de aba, não vai aparecer. Geralmente o anel é o padrão. Outro que a gente vai ver bastante depois é o do onClick, mas o onClick, por enquanto, a gente vai trabalhar com ele, porque ele é de JavaScript, a gente está focado só no HTML. Mas se eu quiser fazer um link que chama uma função em JavaScript, a gente utiliza o parâmetro onClick. Mas mais para frente a gente vê ele. Ok? Dúvidas no ar? Aí? Você salva ele com a extensão .html. Ah, cuidado, Igor. Olha aqui, ó. Eu não estou dando enter. O meu é porque não está cabendo no meu navegador. O meu bloco. Salva. Aí pode ir lá na área de trabalho. Não, vai, ela vai. Ela não está na internet. Ela está no computador. Só não vai funcionar o caso do Google, no caso, né? Tá vendo? Se você clicar, ele vai redirecionar, mas ele vai conseguir carregar. Beleza? Até aqui, alguma dúvida, galera? Não? Então vamos continuar. E-mails. Vamos colocar uma imagenzinha aí para aparecer. Então, pode pegar qualquer imagem aí que vocês quiserem utilizar. Sei lá, pega aí na internet. Tanto faz. Deixa eu ver se eu tenho alguma imagem que tem. Eu vou pegar a imagem do koala aqui. E, ó, o nome da sua imagem é importante para você definir lá na hora que você for colocar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar a minha imagem para ficar bem fácil de imagem.jpg. Tá vendo? Esse koala aí, ó. As imagens do Windows aí. Pega elas para fazer teste. Ok? Colocou lá dentro da sua pasta lá o imagem.jpg. Vamos começar a fazer uma organização. Então vamos criar uma nova pasta aqui, ó. Vou chamar ela de img, que é onde a gente vai colocar dentro dela as nossas imagens. E aí vamos mover nossa imagem lá para dentro. Então tá vendo, ó. Na raiz tem a index.html e aí dentro dela tem uma outra pasta. Dentro dessa pasta img vai ter a nossa figura lá que a gente salvou para poder exibir na tela. Sempre tenta criar essa organização aí. Por isso que é sempre legal vocês, para cada nova site que vocês forem criar, cria uma pasta para ajudar na organização. Ok? Criou a pasta img, colocou sua imagem lá dentro. Então vamos lá na nossa index e vamos criar link para imagem, img. A img a gente tem uma série de parâmetros. Observa aqui, ó. O que são esses parâmetros? Primeiro, a gente tem o src, que é o source, que indica o caminho que a gente vai pegar. A gente tem o out, que é aquele... Vocês já viram quando vocês passam o mouse em cima de uma imagem e aparece uma mensagenzinha lá em cima? Essa out. O width e height, no caso, seria tamanho, dimensão. Width, largura, height, altura. Como o width e height são parâmetros estéticos,
a gente deixa isso aqui pro CSS. Então, a gente não vai utilizar esses atributos do widget. A gente vai utilizar só os parâmetros que não fazem parte de modificação estética. Lembra, HTML é para marcação. Estilo a gente usa CSS. Então, a gente vai utilizar o SRC e o Alt. SRC, qual que é o source? Eu criei uma pastinha chamada IMG e dentro dessa pastinha eu tenho lá meu arquivo imagem.jpg. Se eu quisesse pegar uma outra imagem, bastava colocar outro nome. E o Alt, no caso, vai ser um texto que vai aparecer quando eu passar o mouse em cima. Então, minha imagem é de um koala. Então, o meu texto vai ser koala. Certo? Como a imagem ela não serve para marcação, a gente não vai colocar um conteúdo dentro, a gente já fecha ela aqui também. Tá vendo? Quando é só uma tag, quando a gente não vai abrir e fechar, a gente coloca a barra aqui no final, indicando que essa tag já abriu e já fechou. Então, aí o que acontece? Essa mensagem aí, a gente tem de adicionar algum parâmetro, alguma coisa para poder mostrar ela. Vocês verem aqui na minha também não está aparecendo. Quando que ela vai aparecer? Primeiro, se a gente fizer uma modificação, que aí depois eu mostro para vocês como que a gente faz isso aí. Existe um negócio dentro do Bootstrap e tal, que a gente chama de tooltip. E a segunda forma é se a gente colocar um link de uma imagem que não existe. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, imagem 1. Eu sei que essa imagem não existe dentro da minha página. Quando eu atualizar, observe o que ele vai fazer. Ele vai mostrar para mim o Alt, tá vendo? Então, ele serve para esses dois momentos. Um, para quando a imagem não é carregada, e outro para quando a gente quiser adicionar um componente para mostrar quando passar o mouse em cima. Então, se vocês colocarem aí a imagem e estiver funcionando o link ok, ela não vai aparecer a mensagem de Alt mesmo, não. Beleza? Mas a dragão, qual que é a extensão? Tem, sim, lógico que tem. Mas você passa. Onde que está a sua imagem, seu site? Está na área de trabalho? Então tem que colocar essa figura onde? Trabalho. E aí, ó. Por isso que eu falei que eu poder numa pasta, que eu utilizava, né? Aí tem que estar dentro da pasta, na verdade, seria levar você está dentro de uma pasta IMG e dentro dela o dragão. Aí coloca os seus. Fecha o HTML lá, senão você vai conseguir depois editar o arquivo, entendeu? Fecha os dois. Porque senão, se você não atualizar, você vai continuar mexendo no arquivo. Bota os dois no fragmento. Agora você cria uma pasta aí. Tá vendo? Aquele arquivo aí já JPG. E ele coloca o dragão aí dentro. Agora abre a index. Bom. Aí, se você der um clique duplo, ele vai abrir no site. Tem que dar um botão de direito. Abrir e ficar com mais tempo. Normal, ele vai abrir na internet. Aí dá para dragão. Ponto para salva. Aí vai lá.
Olha, eu só arrastei o seu, não sei porquê. Quando você der um clique duplo é para abrir. Olha aqui para você ver o meu, ó. Por exemplo, ó, se eu vier aqui na minha index, ó, der um clique duplo, ela já abre a página. Provavelmente alguma coisa aí no seu PC. Falou do title aqui, Isaac? Deixa eu ver. É o title que aparece já sozinho. Esse aí eu tô confundindo com o alt, ó. O alt é alternativo. Se vocês colocarem o parâmetro title, é ele que aparece quando você passar o mouse em cima. Eu confundi com o alt. O alt você pode deixar também, que é para quando não tiver, né? O title é de HTML5, ele é novo. É quando você acessa uma página, por exemplo, você coloca, ao invés de sua imagem, coloca um outro nome qualquer aí. Aí, se você atualizar, ele vai aparecer o texto alternativo. No caso, é o texto alternativo, entendeu? E o title passou o mouse em cima, tá vendo? Aparece na sua informação. O title, como ele é do HTML novo, eu acho que todos esses aqui você consegue colocar. Olha lá, ó. Em todo lugar, em toda tag dessas que a gente já colocou, o title é um passível de inserção. Então, você vem aqui colocar um título, um title aqui, você consegue fazer também. Beleza? Imagem, tranquilo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não? Bora tocando aí, então. Elementos. Parágrafo, cabeçalho. Aí você tem um outro negocinho aqui, ó, que é até legal. BR, break line. Viu que aqui, ó, se eu pegar, por exemplo, a minha imagem, ela é uma imagem grande, mas se vocês pegarem uma imagem menor, vocês viram que ela fica aqui na frente do link? Ela... Tá vendo? Ó, aqui, ó, por exemplo, se eu diminuir o zoom, eu consigo ver isso aqui, tá vendo? Ela fica na frente do meu link. O que a gente utiliza? Se a gente quer dar uma quebra de linha, a gente utiliza o BR, que é o break line. O break line serve para isso, para poder quebrar a linha. Como ele é uma tag que abre e fecha ao mesmo tempo, porque a gente não vai colocar nada dentro dela, você já marca ela com fechamento também. Agora, se você diminuir o zoom, você vai ver que sempre a sua imagem vai ficar abaixo. Entre o A e o link e a imagem. Ah, você quer ver o código do navegador? Você pode, tem várias formas de você fazer. Primeiro, você pode vir aqui com o botão direito, exibir código-fonte da página. Ele vai abrir esse código aqui para vocês. Outra forma, você pode, com o botão direito, selecionar inspecionar. Aí ele vai abrir aqui embaixo no console para vocês. Então, aqui no console, além de tudo, vocês conseguem fazer modificação aqui dentro também. Por exemplo, isso aqui, principalmente quando a gente estiver utilizando estilos. Eu consigo vir aqui e fazer uma modificação na minha página para me ver como que aquele estilo pode ficar. Por exemplo, olha aqui, ó. Vou pegar esse cabeçalho 4 aqui. Se eu der um clique duplo, eu consigo vir aqui e trocar para qualquer texto. E ele vai trocar automaticamente aqui na página para eu poder ir conseguindo e vendo o que está acontecendo. Obviamente, essa modificação ela só é feita até você recarregar a página. Quando você recarregar, ele vai recuperar lá do servidor o arquivo original. Hã? Isso, que é aquele que a gente criou lá no Notification Live. Aí você consegue vir aqui e, além disso, você consegue alterar os valores para ver o que está acontecendo. Então, das duas formas, né? Beleza? Além disso, olha aqui, ele mostra aqui na frente para a gente qual que é o CSS desse elemento, para a gente poder visualizar como que funciona ele aí.
Então, tem várias coisas aqui que a gente consegue fazer dentro desse console aqui. Eu até cheguei a mostrar para vocês, eu acho, naquela última aula, algumas coisas dele. O BR, observa aqui, ó. Se eu tirar o BR e eu atualizar a minha página, você vai ver que à medida que eu diminuo, tá vendo que o koala ficou na frente do link? O BR serve para dar uma quebra de linha. Quando eu atualizar, tá vendo? Ele vai para a linha de baixo. Como se fosse o barra N da linguagem C. Ah, um ponto importante. Se eu quiser comentar alguma coisa em HTML, é meio chato. Você vai utilizar abre tag, exclamação e 2 tracinhos. Você abre o bloco de comentário. Para você fechar o bloco de comentário, é 2 tracinhos e fecha o menor. Então, isso aqui é que é o comentário de HTML. Exclamação, 2 tracinhos, coloca o conteúdo, depois 2 tracinhos e fecha a tag. Dessa forma, a gente faz um comentário. Ok? Então, bora lá, continuando. Ah, que é um importante aqui só de falar, ó. O HTML, ele não é case sensitivo. Então, tanto faz você colocar a tag maiúscula ou minúscula. Mas para o website passar dentro das recomendações, ele tem que ter todas as tags em minúsculas. Lembra que existe um negócio aqui, ó, você já deve ter visto em algum site, quer ver? Deixa eu abrir um aqui, por exemplo. Que ele tem uns lances de recomendação da W3C. Essa W3C aqui é a agência de regulamentação, vamos dizer assim, de boas práticas de programação para o web. Então, existem algumas práticas aí que a gente tem que seguir para garantir que o nosso site passe por essa regulamentação aí. As formas que a gente já está implementando já são sempre dentro dessa regulamentação, mas é importante lembrar, nunca a gente utiliza as tags com letras maiúsculas. Sempre a gente coloca todas as tags em tags e atributos em letras minúsculas, ok? Atributos, aí a gente já viu, né? Tá vendo? O src, o it, o age, o out, tá? Aí o style. O style é um atributo para a gente poder colocar uma codificação de CSS direto na parte do HTML. Não é muito recomendado a gente utilizar dessa forma, mas se a gente precisar em algum momento, a gente pode utilizar o style aí. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu H1 e vou criar uma tag, um atributo de style. Quando a gente cria um atributo de style, todo o conteúdo que está aqui dentro, ele se remete para a linguagem CSS. Aí já muda um pouco a forma de codificar. Como que a gente codifica em CSS? Para cada atributo, a gente coloca sempre o nome do atributo, 2 pontos e qual vai ser o valor daquele atributo e um ponto e vírgula para checar, para fechar. Então, CSS tem ponto e vírgula, igual vocês estão acostumados lá nas outras linguagens. Por exemplo, eu vou pegar o atributo de cor, color, 2 pontos, e aí a gente coloca o nome da cor aqui que a gente quiser. Vou, por exemplo, yellow, ponto e vírgula. Então, o atributo color vai mudar o quê? Vai mudar a cor desse elemento. Então, isso aqui é igual que eu estou falando. Esse atributo style serve para a gente poder adicionar, mas não é indicado de vocês utilizarem isso aqui. Vão ter pouquíssimas exceções que a gente vai trabalhar com essa parte. Se vocês vierem aqui, ó, olha lá. A cor que a gente colocou lá. Só porque isso aqui é igual eu falei mais uma vez. Isso aqui não faz parte de formatação? Se faz parte de formatação, a gente não coloca no HTML, a gente coloca no CSS. Então, lembra sempre disso. Uma das poucas exceções que eu gosto de utilizar o style aqui, que é legal, é essa tag aqui, ó. A gente tem uma propriedade chamada display, que ela indica se um determinado item vai aparecer ou não. Então, existe display 2 pontos none. Quando eu falar none, quer dizer que esse item não vai aparecer. Então, isso serve para eu poder ocultar uma determinada parte do site que eu não quiser. Então, tá vendo? Se eu quiser colocar aqui, ó, display 2 pontos none, essa parte não vai ser exibida
lá dentro do meu HTML, dentro da minha página. Então, tá vendo? Eu coloquei meu H2 com display none. Quando eu vier aqui atualizar, viu que o H2 sumiu? Beleza? Essa display aqui none, ela é muito utilizada. Mais para frente a gente vai trabalhar muito com isso. Por quê? Imagina quando vocês têm lá igual eu falei, aqueles formulários. Aí você tem algum campo que só aparece a partir do pré-requisito de outro. Lembrando que você tem lá você tem que selecionar se é pessoa física ou pessoa jurídica. Quando selecionar a pessoa física, a gente vai colocar, aparecer o CPF. Quando selecionar a pessoa jurídica, vai aparecer o CNPJ. Aí você pode criar as tags lá no formulário, do CPF e CNPJ, coloca as duas com display none e aí, à medida que você selecionar um ou outro, você faz ela aparecer via modificação do JavaScript. Então, é uma das poucas tags que eu utilizo do style direto, é essa aqui. Eu acho que, na verdade, é a única que eu utilizo do style direto. Das outras formas, é tudo a partir do CSS. A gente não mexe com coloração, nem com codificação aqui dentro dessa página. Ok? Beleza? Então, aqui, ó, como a gente não vai trabalhar com isso aqui, eu vou deixar aqui para poder mostrar, para usar de código, de exemplo, mas deixa aí. Lembra sempre disso. O style a gente não utiliza, porque style é CSS. Ok? Cascade Style Sheet, que é, no caso, o arquivo onde a gente vai fazer a formatação. É onde a gente vai colocar, por exemplo, tá vendo essas habilidades? Passar o mouse em cima, mudar de cor, tipografia, disposição dos itens na tela, background, selecionado, isso aqui tudo vai ser colocado no CSS. Questão de formatação é CSS. Pensa sempre, HTML, marcação, CSS, formatação, JavaScript, programação. Cada um tem a sua função. Ok? Language, um atributo dentro do HTML. Para que serve esse atributo de language aqui no caso? Vocês já viram que para quem tem problema às vezes de visão ou utiliza aqueles leitores acessíveis, ele muda de voz de acordo com o idioma que está sendo utilizado? Então, se você colocar a codificação aqui de linguagem, ele vai saber exatamente qual vai ser o idioma que ele vai utilizar para poder fazer a leitura daquele site para você. Então, é importante a gente sempre colocar o language lá no nosso HTML. A nossa linguagem que a gente está utilizando é o quê? Qual que é a linguagem que a gente trabalha aqui? PTBR, Português, Brasil. Então, a nossa linguagem, no HTML, a gente coloca o atributo lang PTBR. Lembra que aquilo que a gente não coloca no body, quando a gente faz atualização na página, a gente não vê mudança. Por quê? Porque as mudanças só aparecem no conteúdo da página. Mas isso aqui é importante por questões de acessibilidade da sua aplicação, dentro do seu website, no caso. Beleza? Próximo. Vamos ver o que mais temos aqui. Title, que é no caso para passar o mouse em cima, que é o tooltip. A gente já viu, né? Você coloca o title, ele passa o mouse em cima. Tá? Aqui, de novo, lowercase attributes, ou seja, utilizar sempre em letra minúscula. E quote attributes, ou seja, colocar os valores dos atributos entre aspas. São as duas coisas que são, apesar de ser opcional, ele é boa prática de programação. Aí tá vendo, ó, single double quote, ou seja, aspas simples, aspas duplas. Double quote são mais utilizados. Também, só porque pode utilizar com singles também. Como que a gente pode utilizar? O que pode ser as alterações? Se eu quero mostrar, eu quero um type, eu quero mostrar um aspas duplas, aí eu vou ter de utilizar aqui, aspas simples. Eu estou dentro do type, eu quero mostrar aspas simples, eu tenho de utilizar o que por fora? Aspas duplas. E assim por diante. Mas geralmente a gente precisa usar sempre aspas duplas como padrão aí para garantir. Depois vocês entram aqui nesse site, até uma atividade aí para vocês fazerem alguns exercícios, tá vendo? Que tem aqui os pontos, os negócios legais aqui para vocês trabalharem. Lá no Database Schools. Depois vocês entram. Aqui tem alguns atributos outros aqui. O alt a gente já colocou na imagem, que é o texto alternativo para a imagem. Disable
que é no caso para as inputs, nos formulários. Daqui a pouco a gente vai chegar nos forms, aí a gente vai ver esse disable. O ref, que é o URL para o link. O ID, que é o atributo do ID daquele campo, do elemento, também vai ser mais utilizado quando a gente estiver trabalhando com form. src, que é a imagem. Style, que é, no caso, para definir o CSS dentro da HTML, não indicado. E o title é para definir aqueles títulos lá, ok? O que você fala? O div. Daqui a pouco a gente vai utilizar. O div é mais questão de marcação, não é só de... Só porque com o HTML5 a gente utiliza mais os sections do que os divs, né? Então a gente faz mais a separação pelos sections do que pelo div. Os headings, que é aqueles cabeçalhos que a gente já viu, que é H1, H6. Aí, um ponto importante que eu esqueci de comentar para vocês é isso aqui, ó. Por que os headings são mais importantes? Porque as plataformas de buscas utilizam os headings para poder indexar a sua página. Então, aquilo que você colocar com o heading aqui, vai ser aquilo que quando você colocar a sua página e pesquisar lá no Google, ele vai procurar por esses conteúdos. Já viu quando você pesquisa, na maioria das vezes, ele procura pelo título? Então, é justamente pelo heading. Então, tem maior importância o conteúdo que você coloca dentro do heading do que o conteúdo que você coloca dentro do parágrafo. Então, mesmo além de tudo, além da questão da configuração, o heading é importante para isso. Se você quer fazer um site, por exemplo, uma empresa, etc., você vai querer que ele seja encontrado mais fácil. Então, o heading é importante para você marcar. Aí, aqui tá vendo, tem como fazer a utilização do font size aqui do heading, só que lembra, a gente falou que o CSS a gente não vai utilizar aqui, então não vamos trabalhar com isso aqui. O HR, no caso, que é só para poder fazer uma quebra na sua página, eu vou até mostrar ele aqui para vocês, ó, só para você fazer essa linha aqui, por exemplo, de separação. Isso aqui é interessante quando a sua página é muito conteúdo em sequência e tal, mas a gente utiliza bem pouco. Aí o read, a gente tem um outro ponto que é legal de você colocar no read, que é esse metadata aqui. O que é esse metadata? Às vezes, vocês já viram que se vocês tentar, por exemplo, utilizar um acento, alguma coisa numa página da web, já viram que ela pode, às vezes, ficar meio bugada, etc. Você precisa definir qual que é a codificação que você está trabalhando, para que o seu navegador consiga renderizar direito isso. Principalmente quando a gente muda o acesso entre países. Imagina, você cria uma página aqui para estar aqui no Brasil, onde tem todos os acentos, etc. Se uma pessoa acessar isso de um navegador lá dos Estados Unidos, que não tem essa configuração, ele pode não conseguir renderizar direito. Então, esse meta aqui de configuração de cabeçalho aqui, o char7, é importante a gente colocar também. E como ele não faz modificação no conteúdo, mas sim uma modificação de cabeçalho, a gente coloca dentro do read. E a meta char7, que é a codificação. A codificação padrão que a gente vai trabalhar vai ser sempre a UTF-8. Vocês lembram que lá quando a gente estava trabalhando lá na linguagem C, acontecia muito isso. Qual que era a codificação padrão que a gente usava lá na linguagem C? Era o ASCII, né? Aí vocês tentavam imprimir alguma coisa com acento e bugava. O TF8 já tem toda essa situação aí, então a gente trabalha geralmente com ela, que é o TF8. O importante de vocês observarem a codificação também é no arquivo que vocês estão criando. Dentro do Notepad, dentro do Notepad++, a configuração é sempre para poder trabalhar com a codificação do TF8. Se você vier aqui, ó, aqui, ó, formatar, tem aqui qual que é a codificação do seu arquivo que ele está trabalhando. Então, é recomendado sempre que vocês trabalhem nos arquivos utilizando a mesma codificação que vocês utilizam no site. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, tá vendo essa cedilha? Se eu transformar minha codificação de TF8 para 8, para ANSI, tá vendo que ele já buga tudo? Então, é importante vocês observarem isso aqui. O que eu vi? Fechou. Voltou para a codificação antiga. Como eu não tinha salvo, voltou para a codificação antiga. Mas se você trabalhar com uma codificação diferente, você vai começar a bugar todos os seus caracteres e vai dar problema. Então, coloca lá formatação UTF-8 e deixa quietinho para a gente ver lá na página. Vocês vão ver que não vai mudar nada, é só uma questão de configuração para acesso em outros navegadores. Eu não sei qual é a diferença mesmo, eu não lembro de cabeça. Geralmente eu sempre utilizo o sem bom aqui. Depois eu vejo esse negócio por você, Igor. Eu não sei de falar de cabeça agora, não.
Ok? Vamos continuando aí, tá? Blá, 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 blá. Beleza? Parágrafos, tá. O importante de mostrar para vocês é o seguinte, ó. Isso aqui é legal. Se vocês colocarem vários espaços nos seus parágrafos, quebra de linha, o seu navegador vai ignorar tudo. Então, vou pegar aqui, ó, meu parágrafo. Se eu quebrar a linha aqui, ó. Tá vendo? Eu quebrei parágrafo, teste, outra linha. Ele não consegue fazer essa codificação para mim. Ele vai, mesmo assim, ele vai colocar em uma linha só, em sequência. E se você colocar vários espaços aqui também, mesmo assim ele vai ignorar e vai classificar só um espaço lá para a gente também. Então, dentro do parágrafo, se você digitar com várias linhas, etc., não vai fazer nenhuma modificação, nenhuma diferença para o seu renderizador lá do HTML. Ok? Então, ó, como que você faz para quebrar a linha? Você fecha esse parágrafo e aí você pega e cria outro parágrafo na próxima linha. Um parágrafo não é um que começa e termina na mesma linha? Definição de parágrafo no contexto de linguagem, de gramática, não é isso? Então, se a gente quer ir para outra linha, você abre um parágrafo, fecha o parágrafo na hora que acabar, e aí na outra linha você abre outro parágrafo. Ok? Não é muito interessante não, mas isso aqui é importante, tá? O line break, que é o BR, a gente já viu, né? Aí, se você colocar o BR, dá também. Agora, existe uma outra codificação, que é o pré. O que o pré faz? O pré, ele deixa o texto já digitado do jeito que você quiser. Então, se você colocar o pré e aí você vier testar em várias linhas, teste, espaço, linha, aí eu vou para a linha de baixo, outra, e aí eu fechar com o pré, aí o que vocês colocarem dentro do pré vai aparecer igualzinho lá no seu website. Então, se você vier aqui no pré, olha lá, tá vendo? Aí, inclusive, os tabs que eu dei aqui, ó, apareceram lá também. Se vocês visualizarem aqui, ó, tá vendo? Que tem 3 tabs, ó. 1, 2, 3. 3 tabs. Bom, inclusive, esses tabs que a gente coloca, aparecem. Os espaços que eu colocar, tudo que eu colocar, vai aparecer do mesmo jeito. Então, o pré é para exibir o texto, vamos dizer assim, da mesma forma que foi digitado lá dentro do seu bloco de notas, dentro da sua criação do site. Também não é muito utilizado, mas é importante saber essa tagzinha de pré. Ok? Tranquilo? Isso, se eu passar aqui, ó, passar para depois do link, aí o texto vai ir para onde? Para depois do link. Beleza? O lugar que você coloca aqui, lembra? Você está diagramando, você falando, ó, primeiro vai vir esse elemento, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse, depois esse. Hã? Sim, sequência. Aí o que você faz depois? No CSS. Esse que é o primeiro elemento, vai para a esquerda. Esse que é o segundo, vai para cima. Esse vai para baixo. Esse vai para o outro lado. Esse vai para fazer uma voltinha. Esse vai soltar um foguete. Esse por diante. Primeiro você marca a ordem que os elementos vão aparecer no HTML. Depois no CSS você coloca a configuração, aonde cada um vai aparecer. Ok? Pré também, alguma dúvida? Não, né? Até agora é bem besta mesmo esse negócio inicial. Os styles. Blá, blá, blá. Aqui, ó, lembra? Não vamos utilizar style aqui, vamos evitar o máximo que a gente der conta. Mas aqui, só passando. Background color, cor de fundo. Tá vendo como eu coloco o background color no body? Pegou a cor de fundo do nosso body. Do conteúdo todo. Mas não é indicado você colocar aqui, porque você começa a misturar funcionalidade. Lembra que nem sempre não é a mesma pessoa que precisa diagramar, a mesma pessoa que vai formatar e a mesma pessoa que vai programar. Então, você tem de separar. Da mesma forma que lá dentro da programação você não separa em classes para poder organizar, aqui você também separa em funções.
cada coisa tem sua função, então você não mistura as duas. O color é a text color, né? Aí você tem o font family, que é para trocar a fonte, se você quiser passar para Verdana, Curieiro, se quiser. Font size, aí o font size, quando a gente fala definição de tamanho, aí você consegue fazer em várias notações. Você consegue fazer em tamanho igual aquela fonte do Word, por exemplo, que é 12, 14, que é o PP. Você consegue fazer em porcentagem, que é para a partir do tamanho da configuração atual, você vai aumentar tantos por cento. Você consegue fazer definição em pixels, que aí você define a quantidade de pixels que você quiser fazer também. Então, essas definições de tamanho, elas são bastante, assim, vastas para a gente no CSS. Depois a gente vai verificar o que vai utilizar. Text Align, que serve para fazer alinhamento, ou seja, centralizar, alinhar à direita, etc., justificar. Antigamente, a gente fazia alinhamento com uma tagzinha chamada Center, que era do HTML. Hoje em dia, a gente não usa isso aqui mais, porque o alinhamento faz parte de formatação. Se faz parte de formatação, é CSS. Outra coisa que a gente tem também é o font style, que é para poder colocar, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado. A gente tinha tudo isso aí também no HTML. A gente tinha o B para colocar negrito, tinha o I para colocar itálico, tinha o U para colocar sublinhado. Hoje em dia a gente não utiliza isso mais. Isso também faz parte do CSS. Cada um com sua função. Ok? Você mandava, porque é tudo codificação de HTML também. Ok? Depois, recomendo vocês virem aqui fazer os exercícios. Acho que vai ser bastante importante fazer isso aqui. Formatação. Aí, tá vendo aqui, ó. Vai falar justamente essas notações aqui, ó. B, que é bold, no caso que é texto em negrito. O strong, que é texto importante, vamos dizer assim, mais importante também para na hora que for lido pela pessoa, ele vai explicar isso. O I é itálico. E o EM, que é enfatizado, também, que é importância semântica, no caso. É importante lembrar que isso aqui, strong é apresentado como negrito e o EM é apresentado como itálico. E o strong e o EM é importante, BI é só formatação. Lembra, isso aqui a gente não vai trabalhar também, porque isso aqui é codificação de HTML, formatação vai para o CSS. Small, quer dizer para poder reduzir o tamanho do texto. Mark, fica como se fosse marcado. Del fica como se fosse deletado. E o ins, que é inserido depois. E o sub, que é subscrito. E sub, superescrito. Isso aqui tudo faz parte de formatação. Se faz parte de formatação, não é função do HTML. É função do CSS. Então, essas tags aqui é só a título de curiosidade. A gente não vai utilizar nenhuma delas. Ok? Cotações. O que é isso? É o quote e o block quote. Para que serve isso? No caso de citação, quando você quer inserir citação, estilo quando você faz lá no seu TCC. Muito pouco utilizado também. Abreviação só serve para poder colocar em questão de busca, mas muito pouco utilizado isso aqui também. Address, contato de um artigo, também muito pouco utilizado. Site, que é de citação, também muito pouco utilizado. BDO, nunca utilizei. Então, essas aqui, pouquíssimo utilizadas, vamos pular. Comment, já mostrei para vocês como faz comentário. Aí, tá vendo, ó? O comentário é importante, ele só fala na hora que ele fecha. Então, se você colocar uma tag dentro do comentário, ela vai ficar comentada também. Então, o comentário inicia na exclamação menos menos e fecha no menos menos exclamação. Colors, que aí nós tínhamos como modificar o background pelas configurações do style aqui. Border color também, se eu quiser colocar um style, mas isso aqui também é de CSS, vamos mexer com isso agora. Colors, depois a gente pode pegar esse aqui, lembra que existe uma codificação RGB, então a gente pode utilizar essas codificações aqui. Mas, eu não preciso decorar esses números aqui não. Se você vier aqui pegar qualquer paleta de cores, na internet hoje em dia o que tem mais é a paleta de cores de RGB. Você vem aqui, olha na cor que você quiser e pega a codificação RGB para você colocar. Pelo amor de Deus, está decorando isso, né? Isso aqui também é importante, só vocês terem o cuidado do seguinte.
Em grandes marcas, principalmente, todo mundo que utiliza aquelas questões hoje em dia, que é muito utilizado pelas casas de publicidade, de manual de formatação de logomarca, ele sempre vai passar isso aqui para vocês, que quais são as cores da logomarca da empresa. Isso para quê? Para vocês saberem utilizar. Às vezes você olha uma logomarca e fala assim, ah, ele é um verde. Mas qual verde que é? Ele vai te passar exatamente qual é a codificação RGB para você trabalhar toda a sua, no caso, todo o seu desenvolvimento do site em cima dessas cores. Então, esses manuais, essas cores aqui são importantes para quem vai trabalhar nessa área de design, quem trabalha com criação de logomarcas, etc. Para a gente aqui, a gente vai pegar uma cor que a gente gosta e pronto. Então, é só procurar no Google lá, você acha 500 mil tabelas de cores. Aqui tem outras aqui, é isso aí. Tá vendo? Tem até ó, Spring Green, Medium Spring Green, Forest Green, e assim, podia. Medium Violet Red. Tem um conta-gotas no Photoshop. Tem uma aplicação que você instala no seu navegador, eu esqueci o nome dela agora, que você tem um conta-gotas que você clica aqui e você pega a cor daquele negócio. Eu esqueci o nome dela agora, né? Depois eu lembro e falo para vocês. Eu acho que é Colorify, se não me engano. Colorify, né? Não, né? Não. Agora eu não lembro. Mas é a mesma coisa do conta-gotas do Photoshop. Só que aí você consegue pegar num site aberto, você clicar nele e ele te traz a informação do RGB. Se vocês quisessem aqui, por exemplo, só para a gente poder testar, ó, vou pegar, por exemplo, aqui, ó, Shell 1. A codificação é essa aqui, né? FFF5EE. Aqui onde a gente colocou o color aqui, bastava você colocar hashtag FFF5EE. Tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo. Geralmente a gente utiliza maiúsculo por causa da padronização, né? Você colocou aí, ele vem aqui, ó, vai colocar aquela cor. Só que ficou bem ruim para esse caso. Bem bosta. Vamos pegar uma cor aqui, ó. Vamos pegar Dark Red. Vou pôr essa aqui. Aí na hora que a gente atualizar nossa página, vai vir aqui. Ok? Então é só questão de, ao invés de você utilizar o nome da cor pré-definido, você utilizar a configuração do RGB dela. Então não tem muito segredo. Aí você tem a RGB, a funçãozinha, que você consegue passar os valores numéricos também, mas geralmente a gente utiliza isso aqui. Aqui, tá vendo? Até aqui você consegue configurar, tá vendo? Se você controla os tons de verde, vermelho e azul, você consegue achar a cor que você quiser. É isso aí. Então tem os X, HSL, que é a Hue Saturation Lightness, aí aqui já vai inventando demais, na minha opinião. Esse HSL aqui já é frescura demais. Então a gente fica no RGB mesmo, que é mais do que suficiente. RGBA também, que aí quando você quer colocar uma transparência, aí já é mais útil. Porque o RGBA você passa os 3 parâmetros e ainda coloca uma porcentagem de transparência. Você vai conseguir identificar a sua cor, o seu fundo lá com a transparência também. Beleza. Ok? HTML, CSS. Tá vendo? Aí nós temos o inline CSS, o internal CSS, que aí você consegue vir aqui em cima e dentro do head você consegue criar uma tag style e aí você consegue fazer configuração do CSS aqui dentro dessa página. Também não é indicado. Tem gente que fala assim, é só essa página que vai ter essa formatação CSS específica. Mesmo assim, eu ainda indico que crie um arquivo separado e coloque a codificação lá dentro. Pois você consegue criar essa codificação aqui dentro. Mas o mais indicado mesmo é você vir aqui e criar um arquivo CSS e aí você fazer a referência para esse arquivo CSS aqui dentro. Dessa forma, fazendo o link, você fala qual que é o tipo, que é o style sheet, e o href, que é o nome do arquivo que você vai colocar. Essa aqui é a forma mais indicada da gente trabalhar com CSS. Por quê? Porque toda a parte de configuração vai estar sendo implementada em um único arquivo, que é o arquivo styles.css. E dentro dessa página aqui, a gente só preocupa com marcar, não preocupa com fazer formatação nem nada do tipo. Ok? Aqui tem um exemplo aqui de como a gente faz algumas formatações de CSS, tá vendo? Como que funciona o CSS? Você fala qual que é o nome da tag que você quer modificar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero modificar a tag body. Coloco o background dela
Quero modificar a tag igual a 1, coloca a cor. Quero modificar a tag P e coloca a cor e assim por diante. Vamos fazer um CSS aí para a gente poder testar, ver como que funciona. Então, olha aqui, ó. Vou vir aqui. Na minha pasta do projeto, é indicado a gente criar uma nova pasta para incluir o CSS. Então, eu vou vir aqui e vou criar uma nova pastinha chamada CSS, que é onde a gente vai colocar os nossos arquivos de CSS lá dentro. Dentro dessa CSS, eu vou vir aqui e vou criar o meu arquivo. Nome do meu arquivo, style.css. E aí vamos abrir o nosso arquivo style.css. Dentro desse style.css, nós vamos falar o seguinte, eu vou vir aqui e vou criar body, ou seja, eu quero modificar a minha tag body. Vou abrir uma chave para eu poder colocar. Qual que é a configuração, qual que é o atributo que eu quero modificar? Vou modificar o background color, que é a cor de fundo. Então, background color, 2 pontos, e eu coloco a cor que eu quiser, entre aspas. Vou vir aqui, não sei, vou colocar a cor, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, vou pegar aqui, ó, Sea Green 1, que é essa cor aqui, ó, 54FF9F. Ponto e vírgula. Eu não lembro agora se eu tenho que colocar um sem antes. A cor aí vocês podem colocar a cor que vocês quiserem. Eu coloquei essa aí só para poder demonstrar mesmo. Tanto faz a cor que vocês colocaram. Ok? Style.css. Então tá vendo? Eu estou falando o seguinte. Eu vou modificar o atributo da tag body e vou colocar o quê? O background color nela dessa cor aqui. Beleza? Salva. Quando eu salvar, se eu atualizar minha página, não vai acontecer nada. Por quê? Porque eu ainda não fiz a ligação dos dois. Eu preciso fazer a ligação dos dois. Hã? A ligação? A ligação é feita dentro do React. Aí, então, nós vamos vir aqui, ó. Vamos criar um link aqui. Aí é... help. E vou falar qual que é o tipo do link. Style sheet. E vou vir aqui e vou falar qual que é o nome do arquivo. src. Aonde que nós colocamos nosso arquivo? Não foi dentro da pasta css/style.css. As ligações são sempre feitas dentro do React, tá aí. Como essa tag abre e fecha, a gente já coloca a barrinha aqui. Ele não pegou. Link help. sss/style.css. Hã? O type? Não precisa não, precisa. Agora eu não lembro de cabeça se é obrigatório. Hã? É href? Não é src, não? Então é por isso. Foi mal. Eu tô vendo se você está... eu tô vendo se você está prestando atenção. Hã? Não. href, não é rsc, não. Desculpa, é src.
Ficou bonito. Se quiser trocar a cor aí. Quando você atualizar, vai aparecer a cor aí. Beleza? Ok? Agora que a gente tem um arquivo HTML, vamos tirar esse aqui daqui, né? Então, nós vamos vir lá, ó. Vamos pegar esse style da H1 e vamos criar lá dentro do nosso CSS. Então, vamos vir aqui, H1. E aí, nós vamos criar o color, né? A color que a gente colocou lá foi yellow, certo? Não, foi essa cor aqui, doida aqui. Tá vendo? Aqui sim é o lugar certo da gente colocar as nossas formatações. Aí nós vamos tirar o style daqui. Quando a gente atualizar, ele vai continuar formatado lá. Então, coloca lá na style. Você coloca a sua cor também. Vamos lá, Lisa? Não. Não. Beleza? Pode pagar, porque agora nós vamos colocar as codificações aí. Ponto importantíssimo, pessoal. Em alguns casos, o que acontece? Quando você atualiza a sua página, pode acontecer de você fazer modificação, por exemplo, só no arquivo CSS ou só no arquivo JavaScript e a modificação não ir para o seu site. Por que essa modificação pode não ir para o seu site? Porque quando a gente está falando de internet, a gente fala do negócio, você já deve ter ouvido falar, que é a cache. A cache tem a mesma função que tem a memória cache lá do seu processador. O que a memória cache do seu processador faz? Ela não pega as informações para acesso mais rápido? Na internet, a cache funciona assim. Quando você carrega uma página pela primeira vez, ela vai baixar todos os arquivos lá dentro. Quando você carregar pela segunda vez, se o seu arquivo que você fez a modificação talvez não sinalizar dentro do navegador que ele teve modificação por ele, pode acontecer dele não baixar esse novo arquivo. Isso é comum de acontecer em arquivos de JavaScript, JS e arquivos CSS. O que isso pode acarretar? Talvez você atualizar o seu arquivo CSS, ou você atualizar um arquivo de JavaScript, e quando você atualizar a página, ele não trazer essa modificação. Para a gente garantir isso, sempre que a gente estiver programando a partir de agora, eu vou recomendar que vocês abram o console, e aí aqui na aba Network, vocês vão ver que tem uma opçãozinha chamada Disable Cache. Para que serve isso? Justamente para toda vez a gente recarregar todos os arquivos e não correr o risco de fazer essa modificação e ele não ser atualizado. Então, sempre que a gente for trabalhar com arquivo CSS, JavaScript, lembra de marcar o Disable Cache e abrir o navegador. Para quê? Para garantir que todos os arquivos sejam baixados, independente da memória cache do seu navegador. Ok? Só lembrar desse ponto aí, para a gente poder não ter nenhum problema mais para frente. Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Não? Então, continuando aqui, beleza?
Tem o font family, igual eu falei para vocês, font size. Vamos modificar essas coisinhas aí para a gente ir testando. Vamos fazer uma modificação no nosso parágrafo. Então, eu vou vir aqui e vou criar o P. Vou criar o font family. Font family vai ser a família, ou seja, qual é a tipografia que a gente vai trabalhar. Dentre aquelas fontes mais convencionais, a gente vai escolher uma delas aqui que é bastante comum, que é a Verdana. Color, vamos colocar uma cor nela aqui. Como o nosso fundo está verde, eu vou colocar uma cor branca. E aí nós vamos colocar o font size. E nós vamos falar que o nosso font size vai ser 16 pixels. Isso, pixels, no caso da abreviação, vai ser px. Ok? Vão lá na página, vamos ver o que aconteceu. Vocês vão lá, atualizou. Tá lá, ó. Verdana, 16 pixels. Todas as tags de P receberam essa configuração aí. Boa? Não, porque ele vai pegar, lembra, você faz formatação no lugar. Mudou a formatação aqui, já aplica em todas as páginas automaticamente. O seu não mudou, não? Então tem alguma treta do CSS. Vai lá. Tranquilo? E agora? E agora só coisa simples, né? Lá eu falei pra vocês, por isso que como é que eu ensino isso? O jeito mais fácil é ser isso aqui, para não. Desse jeito aqui nós vai gastar uns 3 dias, mas nós acabamos isso aqui rápido. Border, no caso, para colocar a borda em volta do nosso documento, dos nossos tags. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, eu vou pegar o H6 e vou colocar uma border nele. Então, border. Aí nós temos, ó, o que a gente vai colocar? 3 parâmetros. Espessura, tipo de espessura e, no caso, a cor. Aí você tem sólido, você tem dashed, que é pontilhado, sólido é inteira, você tem none, que não é para não aparecer, e a cor aqui na frente. Então, vamos, por exemplo, ó, 1 pixel, dashed, yellow. Nossa, vai ficar bonito. Olha lá, ó. Atualiza lá, vai ser aparece. Isso. Se você aumentar a espessura, ela vai ficar mais grossa. Vai ficar bem exagerado. Ok? Vocês estão usando aqui na articular? Cacete, né? Deve ser por isso, né? Vou colocar um H4 aqui. É porque não tem H3.
agora, vamos fechar pelo menos essa parte aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O padding, que é no caso o espaço entre o texto e a borda. E depois o margin, que é espaço fora da borda. Depois a gente vai trabalhar com esses dois aqui com mais especificações no CSS, que eles são meio burricidos de trabalhar. Então, nós vamos pular eles aqui por enquanto. Aí, agora nós temos o ID e o class, que serve para quê? Só para mostrar isso aqui para vocês. Observa aqui no meu caso, que está vendo que eu tenho duas tags de parágrafo. Quando eu apliquei uma formatação sobre a P, eu não apliquei sobre todas elas. A gente poderia querer, talvez, que aplicasse só sobre a primeira, ou então só sobre a segunda. E aí, como que a gente vai configurar isso? Dentro dos nossos atributos aqui, a gente consegue adicionar dois outros... dentro das nossas tags, a gente consegue adicionar dois atributos, que é o ID e a class. O ID seria como se fosse a identificação única daquele camarada. Então, é um nome único que só aquele elemento tem dentro do meu site. E a class seria como se fosse uma classe, ou seja, é um estilo, é uma família que aquele cara vai pertencer. E aí a gente consegue fazer configurações do HTML e do CSS para funcionar em cima de algum ID específico ou em cima de uma classe específica. Então, aí na próxima aula a gente vai fazer essas configurações. A gente vai colocar um ID, uma classe e fazer a configuração do CSS sobre ela. Ok? Por hoje, alguma dúvida, pessoal? Não? Então, nós vamos fechar aqui.